eu tenho 1 ano de fé, eu tenho 6 meses de fé, olha, faz 20 dias que eu converti, mas eu tenho tido uma maturidade que antes eu não tinha. Antes eu xingava, hoje eu não xingo mais. Antes eu falava mal, hoje eu não falo mais. Antes eu chamava para briga, hoje eu não chamo mais. Por quê? Porque eu alcancei um nível de maturidade e agora eu resolvo as coisas como um homem, como uma mulher de Deus, como uma igreja de Deus. Porque toda vez que a perseguição vem para a igreja, você não vê a igreja brigando. Toda vez que a perseguição vem para a igreja, você não vê a igreja fugindo, não. Você vê a igreja se posicionando como pessoas que são maduras, como pessoas que sabem quem é Deus, como pessoas que sabem o peso que tem na palavra, como pessoas que entendem que tudo é um propósito. Quando a perseguição vem para a igreja primitiva, você não viu ninguém fugindo, você não viu Pedro brigando e puxando a espada como ele fazia antigamente, não. Mas a Bíblia diz que a igreja se espalhou, sabe por quê? Porque ela entendeu que era o propósito. A perseguição vem não é para nós brigar, não é para nós falar mal, é para nós se espalhar, e é isso que nós vamos fazer, porque alcançaram um nível de maturidade. Mas se fosse lá atrás, Pedro puxaria da espada. Se fosse lá atrás, Pedro se posicionaria de maneira diferente, e a igreja, por sua conta, também se posicionaria assim. Mas ele entendeu que era propósito, e a Bíblia diz que todos se espalharam. Por quê? Porque Jesus disse assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Sabe o que aconteceu quando eles foram revestidos de poder? Amadureceram espiritualmente. Quando eles foram revestidos de poder, agora eles começaram a olhar do outro ângulo, de outra visão. Eles estavam amadurecidos. Tanto é verdade que a Bíblia diz que as pessoas que não tinham maturidade olharam e disseram: esse povo está embriagado a essa hora do dia. Agora, quando eu falo que você fez uma coisa que você não fez, o que dá vontade de você fazer se você não é maduro? Ir lá tirar satisfação. Eu vou lá saber por quê, eu vou lá saber por que estão falando isso. Mas a Bíblia diz que naquele dia Pedro não fez isso. Naquele dia ele usou de maturidade. Ele disse: varões, irmãos, isso que vocês estão vendo não é que o povo está embriagado nessa hora do dia, mas está acontecendo o que Joel profetizou, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e os velhos eles sonhariam, os jovens teriam visão, os filhos e as filhas elas profetizariam, e até sobre os servos e as servas seria derramado o poder de Deus. Então o que acontece? É um nível de maturidade. Você precisa entender que o seu desafio diário, meu irmão, é alcançar a maturidade. É resolver coisas que você resolvia lá atrás, se posicionando humanamente, carnalmente. Hoje você se posiciona espiritualmente, porque você é uma pessoa madura. Você sabe como muitas das vezes filtrar muitas coisas. Então o que Paulo está falando aqui é dizendo: gente, olha, quando eu era imaturo, eu fazia coisas de gente matura. E ele está dizendo aqui: olha, quando eu era menino, eu sentia como menino. E todos vocês que um dia já foram menino aqui sabem que o sentimento de menino é diferente do sentimento de homem. Por quê? Porque o menino quando ele vai para a escola, o que ele pensa? Eu vou ter uma namorada, vou ter outra namorada, isso, eu vou ser, né? Assim que pensava, William? Tá atrás de ti. Então, o menino ele pensa assim. Agora, quando chega a atmosfera de homem, a maturidade de homem, ele já começa a projetar: vou ter uma família, eu vou ter uma casa, eu vou ter um filho, eu vou ter uma esposa, eu vou ser responsável, eu vou ter uma palavra, eu vou ter um emprego, eu vou fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu quero ter bases, eu quero ter uma esposa, eu quero ter uma família, eu quero ter um filho, e eu quero ter como mantê-los. Por quê? Porque ele alcança a maturidade. Então é necessário que nesses dias nós deixemos de sentir como menino para sentir como alguém que está amadurecido, como alguém que sabe o que Deus quer para esse tempo. Então nós precisamos entender que a maturidade é um desafio. Você precisa amadurecer, eu preciso amadurecer. E quando nós amadurecemos, nós temos coisas, queridos, que antes nós não tínhamos. Nós começamos a entender coisas que antes nós não entendíamos. Por quê? Por causa que nós estamos caminhando em um nível de maturidade. Agora, quando você olha para você, porque quando a gente vem para cá e a gente prega sobre avivamento, a gente prega sobre o derramar do Espírito, é imprescindível que a gente diga para você que esse derramar, que esse avivamento não virá sobre uma igreja que não tem maturidade, não virá sobre uma igreja que não está pronta, porque a pior coisa que tem acontecido é uma unção sobre pessoas ignorantes. Unção que vem, mas pega pessoas ignorantes que pensam: não, porque agora eu tenho unção, eu vou abrir minha igreja.
unção, não obedeço mais ninguém. Porque agora eu tenho unção, não preciso de pastor. Porque agora eu tenho unção, eu oro em casa. Porque agora eu tenho unção, eu mesmo subo no monte, eu mesmo desço do monte, eu mesmo abro meu jejum, e eu não dou satisfação para ninguém, não. A pior coisa que tem é gente cheia de unção, mas é ignorante. Mas quando a unção vem, pessoas que estão maduras, elas sabem, olha, independente da unção que eu tenha, sempre Deus vai levantar alguém para me pastorear, sempre Deus vai levantar alguém para me dar uma palavra, sempre Deus vai levantar alguém para abrir meus olhos, sempre Deus vai levantar alguém para me dar um conselho. Por quê? Porque a unção, queridos, quando ela vem em cima de pessoas que estão maduras, essas pessoas sabem exatamente o propósito dessa unção. É necessário nós aprender com Jesus, que quando Jesus tinha 12 anos, Jesus foi para o templo ensinar. Jesus ele vai para o templo, ele vai ensinar, ele vai falar para as pessoas, né, para os doutores, ele estava ensinando, e estava sendo um sucesso o ensinamento de Jesus. Só que chegou um cara ali, e esse cara era José. E José quem era? José era o pai de Jesus. E José olha para Jesus e diz assim: ei, o que está fazendo? E Jesus vai usar do argumento dele, porque ele ainda é imaturo, porque embora sendo Jesus, ele é imaturo, porque ele tinha 12 anos, ele não sabia muita coisa, ele sabia a respeito das coisas de Deus, mas do mundo aqui, ele está sendo formado. E aí ele responde para José e diz assim: eu estou fazendo a vontade do meu pai. E José diz assim: não, mas ainda não é a tua hora, vou embora. E foi necessário isso para que Jesus amadurecesse, para que a maturidade atingisse Jesus, porque você vai ver que depois dessa repreensão que José lhe deu em Jesus, Jesus só aparece depois de 12 anos, depois de 15 anos Jesus apareceu. Jesus, na verdade, ele aparece até um pouquinho mais, porque ele aparece com 30 anos, de 12 anos para 30 anos é uma diferença. E quando ele aparece com 30 anos, Jesus está mais maduro, porque sabe qual é a iniciativa que ele tem? Não é de pregar no templo. A iniciativa que ele tem é de ele ser batizado por João Batista, porque ele estava maduro para entender que, embora a unção que ele tivesse, ele precisava de alguém que quebrasse muita coisa através do batismo. Tanto que quando Jesus ele chega para João, João diz assim: mas eu não sou digno de te batizar, eu não sou digno de desatar, correr nas suas sandálias. Jesus diz assim: faz, porque tem que ser feito. Então Jesus está mostrando um nível de maturidade, que ele amadureceu, já se passou muitos anos, então Jesus está mais maduro, agora Jesus está preparado. Muitas das vezes o problema hoje, por que hoje nós temos uma gama de tanta gente que quer o altar, quer pregar a qualquer custo, quer ser pregador a qualquer custo? Hoje nós vemos crianças que vão ser pregadores. É pregador mirim, é missionário mirim. Me diz quantas coisas já passou por sofrer o evangelho? Nada. Me diz quantas experiências ele tem? Não tem nenhuma. Mas é pregador, por quê? Por causa que hoje é mais importante se fala bem, se está eloquente, se vai bem, do que a maturidade para aguentar o processo, para passar por muita coisa. E Deus está chamando nesse dia uma igreja madura, uma igreja que sabe o que é passar o processo, uma igreja que sabe para que serve a sua maturidade e aquilo que ele está vivendo a cada dia. E Jesus é batizado por João. A Bíblia diz que naquele dia foi um dia glorioso. Se João Batista fosse a profeta Valéria, ele ia dizer tremendo, por quê? Porque ele viu a pomba descer, ele viu o céu se abrir, viu uma voz que falou, uma voz grossa, mais ou menos tipo a minha, assim, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Ele viu tudo isso, foi fenomenal. Quando Jesus saiu dali, Jesus poderia pregar no maior congresso que tivesse, mas sabe o que ele fez? Foi para o deserto, porque lá ele ia ganhar mais um pouco de maturidade, lá ele ia saber encarar as provas, lá ele ia saber encarar o sofrimento, a tortura de 40 dias, somente baseado, não está amarrado, está repreendido, não, mas dizendo: está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Você quer que o diabo corra da tua frente e comece a dizer: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Porque quando você começa a falar sobre Bíblia, o diabo tem que ir embora. Por quê? Porque a Bíblia é uma afirmação de Deus sobre você. Então eu preciso entender que maturidade é uma coisa que eu preciso me preocupar. Eu não posso
somente com o tempo de fé, mas com o quanto eu tenho amadurecido nesse tempo de fé. Eu não posso me preocupar em quantos sermões que eu já ouvi, mas quantas vezes esses sermões têm amadurecido a minha vida. Eu não posso me preocupar, mas é que eu já preguei muitas vezes, mas eu tenho que me preocupar quantas vezes eu estava preparado para trazer essa mensagem. Porque a questão é amadurecimento, nós temos que amadurecer. Porque todos nós, queridos, chegamos na igreja como ovelha. Todos nós chegamos na igreja como ovelha. Você chega na igreja como ovelha, eu cheguei um dia como ovelha. Mas o céu não é para ovelha. Essa hora dá um confronto, né, do reino e da religião. Porque o céu não é para ovelha. A ovelha dorme contigo dentro de casa? A ovelha abre a tua geladeira? A ovelha senta lá para olhar a televisão na tua sala? Não, a ovelha, ela é para curral. Jesus não disse que ia fazer um curral. Jesus disse assim: eu vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar para que vocês estejam junto a mim na minha morada. Jesus não está falando de ovelhas, Jesus está falando de filhos, de herdeiros, de pessoas que estariam com Ele. Então eu preciso entender, queridos, que quando eu entendo que eu chego como ovelha, mas eu preciso amadurecer até chegar a ser filho. Porque como filho, querido, filho é filho. Não tem outro filho, ele vai ter sempre direitos que outros não têm. Filho, ele vai ter sempre prioridades que outros não têm. Não, pastor, mas eu aprendi que eu tenho que ser ovelha, eu vou ser ovelha. Pô, meu Deus, vai virar churrasco. Não, mas é que eu aprendi que eu tenho que ser servo, eu vou ser servo. Pô, meu Deus. Que na parábola do filho pródigo, o filho foi, gastou tudo que tinha, andou por vários lugares, chegou sem nada. Quando ele chega, ele tem prioridade. O pai chama ele, e sabe quem é que o pai chama? Chamou um servo. E quando o pai chamou o servo, o pai disse assim: vai servo, está a serviço. Não, tu não está aqui para mim te abraçar, para me ter beijado. Não, tu está a serviço, vai servo. E mata a ovelha, porque nenhum é tão importante quanto o meu filho. Porque esse meu filho estava morto, mas foi achado. Estava perdido, meu querido, estava perdido, mas eu achei. Estava morto, mas ele viveu. É ele dizendo: olha, o servo vai trabalhar, a ovelha vai morrer, mas o filho vai ter uma festa na casa hoje para ele. Por quê? Porque quando eu alcanço uma maturidade, eu começo a entender como filho. A ovelha, querido, quando você estuda sobre a ovelha, além de ser fraca, porque a ovelha é fraca, a ovelha é presa fácil, ela só consegue se manter quando ela tem um pastor. Então quando você estuda sobre a ovelha, você entende que a ovelha, ela pode vir para um lugar, se ela vê que tem um buraco, ela não desvia, ela cai no buraco. A ovelha ainda, ela é burra, ela cai no buraco, ela não desvia, ela não tenta, não. E hoje o que nós temos de ovelha que são ignorantes, são burras, fala para ela: mas vai ali porque ali tem a campanha da Pedrinha, da Rosinha, ela vai para lá, né? Ela vai para ali que tem a campanha da revelação, disso, daquilo, né? Porque ela é ovelha, ela está caindo em buracos, ela não está entendendo. Mas o filho tem direção, o pai dirigiu ele para alguma coisa, ele sabe se aqui é um buraco, eu vou desviar, não vou cair nele. Por quê? Porque ele ouve a voz do pai, ele conhece a voz do seu pai. Então eu preciso entender que é um tempo de maturidade, que eu chego numa casa como essa, que é apostólica, é profética, eu chego numa casa como essa, eu chego somente dizendo né. E eu preciso de um pastor que ore por mim, alguém que me abençoe, alguém que me dirija, alguém que me diga: tem buraco, vem para cá, que às vezes me dê com o cajado do pastor. Mas quando eu começo a entender como filho, eu já não preciso mais disso. Eu estou pronto. Uma coisa que eu tenho aprendido pastoreando ovelhas e pastoreando filhos: pelas ovelhas eu tenho que orar, mas elas não oram por mim. Mas quando eu tenho filhos, eu sei que eles estão orando, eles estão intercedendo, eles estão buscando, eles estão juntos, eles estão de alguma forma trabalhando, porque eles são filhos e eles são racionais. Esse é o tempo de nós começar, queridos, a entender que a maturidade, ela precisa caminhar junto com meus anos de fé. O diabo, quando chega em você, querido, ele não está preocupado se você tem 10 anos, 15 anos, 40 anos, 50 anos, não.
Sabe o que o diabo olha? O diabo olha se você é maduro ou se você não é. Porque quando você não é maduro, o diabo faz qualquer fofoca na igreja, você se envolve em tudo que é fofoca que tem, você está lá. Ah, mas não, mas você está lá, sabe por quê? Porque você não é maduro. Mas quando você é maduro, pode ter fofoca, mas você é maduro, você sabe, isso não é para mim, isso é um laço do diabo, eu não vou por aí, eu sou filho, não vou cair nesse buraco, porque você entendeu a maturidade. É por isso que nós temos muitas das vezes pessoas, pastor, fulano chegou na igreja e sempre está envolvido em fofoca, porque ele é ovelha, ele vai sempre cair no mesmo buraco. Mas fulano chegou, era o pior fofoqueiro que Ribeira e o mundo já viu, mas hoje ele não se envolve mais. O que é que houve? Sabe o que é que houve? Agora ele é filho, ele sabe esse buraco não é mais para mim, eu estou desviando desse buraco, eu não quero saber. Quando se quer ovelha, ele vai em busca do buraco. Ei, mas o que aconteceu lá? Me conta o que aconteceu, eu estou louco para saber. Ela me disse, o que houve? Evangelista, ficaram 2 horas lá no fundo orando, o que aconteceu lá? Fala para mim. Agora, quando é filho, ele não quer saber disso, porque ele tem um propósito. Ele sabe, Deus me chamou para alguma coisa. Deus me chamou para alguma coisa. Eu não estou interessado com isso. Eu estou amadurecendo, eu estou tendo outra atitude, eu estou tendo outro pensamento. Eu estou descobrindo coisas que antes eu não descobri. Eu estou entendendo coisas que antes eu não entendia. Por quê? Porque antes eu era uma ovelha, mas agora eu sou um filho de Deus. Queridos, quando nós entendemos essa afirmação da Bíblia, quando nós entendemos a afirmação da Bíblia, nós vamos entender que quando a Bíblia diz que nós somos ovelha, ela está nos orientando a ter a simplicidade sempre da ovelha, porque a ovelha é simples. Então, no que depender de